Olá, meus amigos e minhas amigas da construção. Hoje estou entrevistando a Gabriela Torres. Ela é gerente de inteligência competitiva no ecossistema do Cienge. É a pessoa que conhece muito de dados. Por ela transitam 3 milhões de notas fiscais por ano. Por ela transitam os dados de 1.000 incorporadoras no Brasil, de não sei quantas mil obras pelo Brasil afora. Ou seja, ela hoje está dedicada a uma das coisas que vocês sabem que é a minha paixão como construção, que é informação. Olá, Gabi. Obrigado por estar aqui conosco. Você deu o teu tempo de poder falarmos um pouquinho. Você sabe, Gabi, que eu sempre digo o seguinte, e a gente até usou aí no Constru Summit esse tema. O que adianta a gente pensar em inteligência artificial, em tudo quanto é coisa, se a informação que vai te gerar tudo essa tecnologia moderna, ela é de baixa qualidade. Então, vamos dizer, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, de melhoria da qualidade de informação, isso poder chegar de forma competitiva nas empresas, eu acho fundamental. É como fazer uma obra no qual a fundação não comporta a estrutura que vem para cima. Mas antes de começar isso, eu quero saber como é que a Gabi chegou até esse ponto, apesar de jovem, né, e coisa e tal, mas eu sei que você é muito craque e já está há bastante tempo nisso. Como é que você chegou a essa gerência de informações aí do sistema do Cienge? Pois é, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sei que já passou só gente muito fera por esse espaço, então estou super feliz desse convite. E só assim, antes de entrar na minha história, corroborar totalmente com o que tu falou, né? A gente não consegue tomar boas decisões com qualquer ferramenta, porque IA também é ferramenta, no final, se a gente não tem um input bom, se a gente não tem uma entrada de qualidade. Então, eu acho que eu sou insuportável nesse ponto, que eu sempre fico trazendo como é que está o processo, como é que está a qualidade do dado, porque quando a gente fala de informação, isso é o que vai pautar o resultado, né? Mas já estou me adiantando um pouco do tema. Falando então de mim, eu sou engenheira civil, eu me formei pela Universidade Federal de Santa Catarina e assim como acho que 99% das pessoas que se formam em engenharia civil eu esperava ir para a obra, né? Não, acho que poucas pessoas pensam em trabalhar com outra coisa. E por questões da vida, enfim, eu me formei em 2017, o mercado estava complicado, né? Lava Jato num momento bem crítico, tudo bastante instável. Eu acabei indo trabalhar no Cienge na parte comercial. Eu comecei no Cienge, sendo pré-vendedora, então abordando clientes. E justamente porque a gente tinha essa orientação dentro do Cienge de trazer pessoas mais técnicas para fazer essa ponte com o cliente. E aí, justamente por eu ter a experiência como engenheira, eu conseguia entender bastante a dor do cliente, eu conseguia entender o que ele precisava melhorar, e foi a partir dali que eu comecei a ter contato com tecnologia, e aí muito sempre nessa ponte, com tecnologia com construção, que é algo que eu nunca imaginei quando eu comecei a minha jornada de engenheira, quando eu fiz vestibular, mas que acabou fazendo muito sentido, assim. E é muito interessante quando a gente olha a jornada por esse lado, porque normalmente as pessoas começam a parte técnica de dados e depois elas entendem do negócio. E eu fiz o caminho um pouquinho reverso, né? Eu entendo do negócio e aprendi dados. E isso é bem interessante de ver o quanto a cabeça de engenheiro faz a gente ter mais fluidez para trabalhar com análise de dados. Porque engenheiro aprende a resolver problema, né? Aprende a entender, definir problemas e resolver problemas. E analista de dados, de certa forma, também. Então, quando eu estava no comercial, eu comecei a me interessar muito por essa parte de dados, muito por essa visão de mercado também. E aí eu fui crescendo dentro da empresa, me tornei coordenadora dentro do time comercial e depois fui migrando para a área de dados, trouxe para mim também um time de dados e hoje eu estou como gerente de inteligência competitiva da empresa como um todo, muito sempre trazendo esse viés do negócio, porque eu acho que aí é que está a chave. O dado pelo dado, ele não diz nada. Um número, 5 é muito ou pouco. O quê? 5 quilômetros por hora é pouco. 5 toneladas é muito para quê? Peso de elefante? Você sempre tem que Né? relativizar, né, Gabi? Tem que criar Perfeito. relação. Você tem que entender do que você está falando. E é aí que eu acho que é a grande virada de chave que eu tive na minha carreira, que é entender como a minha experiência como engenheira me trazia esse contexto de negócio para eu poder trabalhar com dados de tecnologia para a construção. Então, de forma resumida, foi essa a minha jornada. Pois é, isso aí, eu acho muito legal isso. Você tocou em um monte de pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, feliz eu sou
de você ter vindo para a construção. Porque você, como engenheiro civil, a tua experiência, a segunda coisa que você falou foi você primeiro ter visto a obra e depois você ir para o dado. Por quê? Porque daí você consegue materializar o que, que aquele número frio está dizendo ali. Eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes a gente vê pessoas que só viveram da teoria e nunca conviveram e pisaram no barro e eles acabam não entendendo exatamente do que a gente é. Porque não adianta, nós somos complicados. Isso eu já É sou um super assumido. Nós complexo, somos né? complicados. É um Você super sabe que complexo. eu tive numa uma outra entrevista aí, uma coisa que é importante, que a gente pode começar a usar, que é assim, uma obra de um prédio de uns 20 andares, ele tem de 400 a 600 contratos com fornecedores. Sim, Um automóvel, uma fábrica de automóvel tem de 15 a 20. Você percebe é como a muita coisa. gente trabalha à toa, gerenciando um monte de coisas desnecessariamente, sendo que a gente poderia simplificar muito isso. Mas vamos lá para aquilo que eu acho que você é muito craque aí com tudo isso aí. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho do que é o Cienge, o ecossistema, para as pessoas terem a dimensão da quantidade de informações que passa por você e você trabalha em cima dessa base de dados que depois transforma-se em informação, através de um índice, através de um relatório, através de alguma coisa desse tipo. Eu queria te primeiro pedir isso aí, Gabi. Boa. O ecossistema Cienge é o maior ecossistema da construção civil. Hoje a gente fala isso porque a gente tem mais de 10 mil clientes dentro da nossa base, no nosso portfólio. Porque é um ecossistema de diferentes produtos. A gente tem solução do pré-obra ao pós-obra, o Cienge sendo o RP, espinha dorsal, mas a gente tem Prevision, a gente tem o construtor de vendas, que é CRM, a gente tem Constru Market com Constru Point, Constru Manage, Constru Compras, a gente tem e-custos, tem Refera. Então, um portfólio de soluções muito amplo que vai realmente, que nem falou, né? A nossa complexidade faz a gente ter necessidade de soluções específicas para cada etapa. E o nosso ecossistema tem isso. E aí, a partir disso, a gente consegue minerar informação, porque justamente quando eu tenho uma base tão grande de clientes, eu acabo tendo uma base muito grande de dados. E muito do meu trabalho é isso: como que a gente sanitiza esse dado para conseguir trazer para mercado informação de benchmark, informação de indicadores, para as pessoas, para as empresas poderem tomar decisões melhores. Porque no final, aqui a gente sabe que tem, além de uma amostra grande, um input de qualidade, um input diverso. A gente tem canais de venda e vende no Brasil inteiro todas as nossas soluções, então a gente tem a amostra de todas as regiões, e essa capilaridade permite que a gente tenha uma visão clara de muitas coisas que às vezes ficam difíceis por falta de dado mesmo, porque é difícil. Coletar informação é um desafio, e a gente consegue porque a gente tem essa capilaridade, essa base de clientes muito grande. E eu acho que também tem o aspecto da informação ser digitalizada toda. Por exemplo, Sim, às com vezes a certeza. gente pensa, você tem vários índices aí no Brasil, mas, por exemplo, quando você trabalha com o IBGE, ele vai lá e coleta pessoalmente. Uhum. Logicamente, isso custa, isso é demorado, e aí o que o cidadão comum não sabe é que existem processos de simplificação, e por isso que às vezes você recebe um índice de um jeito ou do outro, e você pensa, pô, esse troço está errado, lógico que está. Porque o modelo de simplificação que foi feito para ser permitido que se faça isso, eu vou dar um exemplo que uma coisa, por exemplo, eu uso sempre o Amazonas. Uma coisa é um saco de cimento em Manaus. Já é Uhum. difícil para chegar lá, né? Mas outra coisa é em Tabatinga que tem que subir o rio. Em que época do ano? O rio está em seco ou o rio tá em enchente, né? Poxa, então vamos dizer, hoje os SINAP, INCC, essas coisas, capturam uma pessoa indo ver quanto é que está custando um determinado produto, diferente de apertar um botão, né, Gabi? E apertar um botão e saiu a informação por número de CEP, né? Porque são transições reais, né? A gente está falando, Isso, transições são transações reais, né? Então a gente está falando do que está de fato acontecendo e não de exatamente. pesquisa de campo. E aí o que tu trouxe eu acho que é super relevante porque o Brasil é um país continental, é Continental. gigante. É muito difícil conseguir com uma coleta de campo todas as informações, né? Vai sempre ter uma restrição. E aí quando a gente fala de ferramenta que está ali acompanhando a tua obra, o teu desenvolvimento, a tua incorporação no tempo real, porque tu usa a tua ferramenta, aí a gente consegue ter um pouco mais de clareza e de timing, né, Zé? Porque eu acho também que é uma Timing. questão de
A Fundamental. informação, ela envelhece, né? A informação Claro. envelhece. Você sabe que hoje esses dias eu estava entrevistando o Renato e ele usou um termo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha incorporado no processo de industrialização, que é o quê? A necessidade que a gente tem de reduzir prazos para quê? Para reduzir risco. Porque vão dizer, o que adianta Claro. você entregar uma informação com 45, 60 dias de atraso sobre o preço de um determinado insumo, quando você pode ter online, né? Então, vamos dizer, isso eu acho que é fundamental. Mas eu queria começar pelo nosso querido IDI, o Índice de Desenvolvimento de Demanda Imobiliária, né? Que eu acho que isso foi um avanço, e eu falo aqui como construção, uma pessoa que convive com a construção há muitos anos. Todos os índices que a gente teve até hoje eram índices sobre oferta, venda, estoque e lançamentos. Não que ele não tenha, ele é importantíssimo, lógico, mas ele não supre toda a necessidade do mercado. Independente que ele tinha esses dois fatores. Ele tem que ser autodeclaratório e também, como é que é feito pessoalmente, ele tem um tempo para ser montado. Então, eu queria que você desse uma pincelada, sabe, Gabi, por cima do que é o índice de demanda. Ou seja, pessoal, esse é um índice que vai descobrir aonde tem demanda. É diferente de onde que tem oferta. Porque a oferta, se está vendendo, a gente copia. Se não está vendendo, a gente não faz, mas não sabe onde que está a demanda real que a gente possa lançar. Acho que tu já matou o pitch do IDI, que é justamente esse, de onde que está a demanda, que é muito diferente de onde está a oferta, porque eu posso estar ofertando para um mercado inexistente ou ofertando pouco para um mercado muito grande, né? Então, o IDI ele é um indicador que vem com a proposta de combinar dados públicos com os dados que a gente tem da nossa base, e aí, além de olhar para a venda, para a velocidade de venda, para a visita no stand, ele olha qual que é a população que existe daquele perfil de renda que eu estou analisando naquela cidade, essa população está crescendo, está diminuindo, qual que é o saldo de emprego daquela cidade, qual que é o PIB per capita. Então, eu combino uma visão demográfica com uma visão de demanda. E a partir disso, a gente tem o IDI. Uma forma mais simplista é pegar quantas pessoas existem, quanto que elas se movimentam, quantos empreendimentos existem e quanto eles são absorvidos. E a partir desse peso, desses indicadores, a gente entender se está sendo absorvido ou não por cada padrão. E aí eu acho que é muito legal o IDI ser por padrão, né? Então o IDI ele tem lá o padrão econômico, médio e alto padrão, porque a gente vê como isso é diferente em cada cidade, de fato, né? As populações vão ter características diferentes por demografia, por questões sociais, por N motivos. E quando a gente, em vez de falar só tem demanda, a gente fala, cara, tem demanda para esse perfil, para essa faixa, isso já começa a trazer uma camada mais de informação para o incorporador, trazer mais segurança para ele, que é o que tu falou da diminuição do risco, né? A diminuição do risco é mais segurança. Então, quando eu trago isso numa visão trimestral, mais atualizada, mais rápida, por cidade, em São Paulo a gente já tem por zona, eu trago capilaridade da informação. Porque, de forma geral, o que a gente tem no mercado, que eu entendo que é super complementar ao IDI, é uma visão mais ampla, nível Brasil, nível macro-região. Nível estado, alguma outra coisa, algum estado tem, nível município, muito pouco. E o IDI já está em 77 cidades, a gente vai sempre ampliar essa quantidade de cidades, sempre que possível, Só tomando uma muito coisa, cuidado com por a que nossa que... amostra, né? Eu acho, Gabi, que é importante você dizer isso. Por que que só está em 77 e não mais? Boa, adoro essa pergunta, porque a gente tem confiança na informação de Perfeito. 77 cidades. Porque a gente preza pela qualidade da informação e a gente não vai lançar para cidades onde a gente não entende que bate a amostra mínima a nossa base de dados. Então, a gente sempre vai aumentar assim que a nossa base de dados, que sempre está crescendo, for aumentando. E a gente está em 77 cidades hoje, sempre aumentando esse número. E São Paulo já por macro-região, já por zona, né? Sul, leste, oeste e centro, justamente porque a gente em São Paulo tem uma amostra maior, porque é uma cidade muito grande Claro. também, né? Então, o IDEI vem muito com essa proposta de trazer, além de mais capilaridade, uma informação mais composta, uma informação que não é tão crua, mas sim que já traz um peso e contrapeso para alguns fatores. Você conseguiria dar uma pincelada muito rápida, Gabi, de cada um dos 6 indicadores que compõem o IDEI? Consigo. Eu posso abrir ele rapidinho? A gente tem Pode? esses 5 segundinhos, só para eu não Não, esquecer não. nada. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Vejam, ela, quando é divulgado o índice, divulga um índice tal, está crescendo, está descendo. Só que esse índice ele é composto de alguns indicadores que misturam o aspecto socioeconômico
com o mercado, com a venda de terceiros. Tem uma série de componentes aí que compõem isso aí. E depois eu também queria... Não, vamos por enquanto nisso aí, Gabi. Tá bom. Deixa eu abrir aqui para ter a minha colinha para não esquecer nenhum, porque 6 são Tá, bastantes, né? tá. Mas basicamente a gente tem um indicador de demanda, que é quantas pessoas, literalmente população, existe naquele perfil de renda, naquela região que eu estou analisando, de dinâmica econômica, que é quando eu olho saldo seletista, quantidade de abertura de empresas, PIB. Então, quando eu pego aquela população, como que é a distribuição Esse, de renda e esse de é o emprego segundo dela? indicador, né, Gabi? O primeiro, então, é Isso. se tem pessoas com renda Gente, para comprar aquele produto. O isso. E se está segundo, crescendo, né? e Essa quantidade de o pessoas. segundo indicador é se está gerando emprego, ou seja, se há demanda imobiliária. Porque tem muito lugar, Exato. Gabi, que as pessoas às vezes esquecem, às vezes são cidades grandes, mas que a oferta já foi suficiente para atender aquela demanda. Eu conheço cidades Exato. importantíssimas no interior de São Paulo, muito prósperas, que, no entanto, já não absorvem mais aquilo que está sendo lançado. Saturou, né? Saturou. E Exatamente. às vezes é interessante, satura de um perfil. Então, quando a gente Isso. vai olhar o IDI, assim, de alto padrão, é uma população talvez um pouco menor, mas no econômico ainda tem bastante espaço. E aí a Sim, gente consegue aproveitar sim. melhor essas oportunidades, né? Então, eu tenho o indicador de demanda, o indicador de dinâmica econômica, o indicador de oferta de terceiros. Esse é um indicador super importante porque ele me mostra essa saturação. Então, a gente pega de portais públicos, o que está sendo disponibilizado no mercado secundário daquele padrão. Então, Tá. vou dar aqui como exemplo Florianópolis, que é onde eu estou. Se eu entro ali num portal público de aluguel de imóveis, tem um monte de imóvel para alugar há muitos meses do padrão médio padrão. Pô, não está absorvendo. Agora não, tem menos. Ou o que tem está numa velocidade rápida de girada, né? O Perfeito. giro está grande. Ou seja, a Está oferta absorvendo. de terceiros, que não está Isso. competindo com o nosso imóvel novo. Exato, que é o mercado secundário, Claro, normal, claro, né? claro. Via de regra, Isso. via de regra. E aí eu tenho um indicador de demanda direta do CV, que é a quantidade de gente que está buscando ativamente por aquele tipo de imóvel. Na linguagem de marketing são leads, né? Então, quantas pessoas estão se cadastrando para, eu quero conhecer o empreendimento XPTO. Está lá se cadastrando, está indo no stand, o corretor está cadastrando essa pessoa como um potencial comprador. Isso é basicamente uma temperatura de interesse, né? Se você não tem nenhumzinho interesse, não vai passar no stand. Assim, deve ter algum maluco que passa, mas na Claro, média as pessoas passam porque elas têm um interesse, querem entender, ver se está lógico. dentro do bolso delas. E aí os dois últimos indicadores, que é justamente a absorção, a velocidade de vendas de lançamentos com mais de 12 meses, então lançamentos antigos, e a absorção, a velocidade de vendas e de extrato de lançamentos recentes, que são lançamentos com menos de um ano. Então, dos meus 6 indicadores, eu tenho demanda, dinâmica econômica, oferta de terceiros, demanda direta dentro do CV ali, então de lead, geração de interesse mesmo, antigos lançamentos e novos lançamentos. Esses 6 compõem o IDI. E aí o legal é que na plataforma do IDI dá para ver a nota de cada um desses indicadores. Então, As pessoas podem pode falar. acessar uma plataforma, Gabi, para ver isso? Podem Qual que é acessar a uma plataforma, plataforma, a Gabi? gente pode deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos aqui A agora, gente então, pode está colocar passando aqui aqui embaixo conosco a nossa a o QR plataforma Code, a gente pode que colocar. as pessoas podem chegar e entrar Isso aí não é pago, não tem nada, né, Gabi? É É uma só entrar e plataforma verificar na sua gratuita. cidade. Por qual tipo de que elas podem ver, vamos dizer, hoje? Por cidade, é isso? Por Por renda? cidade, São Paulo por zona e todos eles por padrão. Então, Tá. por exemplo, eu abri aqui para a minha colinha dos indicadores, abri Belém do Pará, e aí eu consigo ver por alto padrão, médio padrão e padrão econômico Belém, e eu consigo ver como está cada um desses 6 indicadores que eu falei para Belém, e aí ver, por Isso. exemplo, que o que está puxando para baixo a nota no alto padrão de Belém é a quantidade de gente indo no stand. E daí eu vejo assim, putz, até tem bastante demanda, tá com uma dinâmica econômica legal, mas quando eu olho a quantidade de gente buscando, eu já não tenho tanto, apesar do lançamento antigo estar indo bem. E aí eu consigo ir traçando a minha Perfeito. estratégia a partir Então, disso. então, eu acho que, vamos dizer assim, pessoal, quem tiver interesse, consulta a plataforma, tem o QR Code aí para vocês verem. Eu acho que isso é muito interessante, é uma informação. E aí, vamos lá. Vocês não veem só um índice geral, vocês veem os indicadores de cada um desses componentes que a Gabi acabou de falar aí. E aí vocês podem, e aí eu queria colocar o meu lado aqui, sabe, Gabi? Porque não é que exista demanda,
ela está lá disponível, é só pegar. Porque existem situações que existem empecilhos de ordem legal. Pô, não consigo tirar licenciamento naquela cidade. Não consigo, poxa, a legislação de plano diretor, lei de uso do solo não permite que aquele tipo de produto. O caso de Belém, por exemplo. Belém tem uma legislação que você citou extremamente elitista, onde que ela se transformou numa cidade informal, porque ela exige tanto que 75% da ocupação de Belém é informal. Então é capaz de aparecer aí uma enorme de uma demanda por habitação de interesse social, só que na prática ela não se realiza porque não fecha a conta de quem está fazendo isso. E aí entra um fator importante, que é legal, que as entidades e quem está à frente disso cobre do setor público, poxa, mostre esses dados e demonstre que, poxa, alguma coisa tem que ser feita. Aquelas pessoas precisam ser atendidas. Então não é porque existe a demanda que ela está pronta para ser ativada. Precisa entender por que existe uma demanda e não está sendo atendida. A partir dali pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma oportunidade de mudar alguma coisa para que ela possa transformar-se em consumo efetivo, né, Gabi? Para melhoria estrutural, né, Zé? Não Exato. é uma coisa pontual. A gente está falando de melhorar a estrutura social da cidade como um todo, a Exatamente. partir do momento que a gente olha de forma mais ampla e não só como um empreendimento. Até porque não é um empreendimento que vai absorver uma demanda de uma cidade, de uma capital como Claro que Belém, não. né? Então, Perfeito. acho que é bem na linha do que você falou.